Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo da Arte Atuarial, mais um vídeo de Python. Hoje eu vou mostrar para vocês algo muito interessante, que é o seguinte. Muita gente tenta fazer isso aqui, ó, atribuir um número, nomear uma variável com um número. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 1 igual a nome. Vai dar erro porque a gente não pode fazer isso. Só que existem formas da gente utilizar números como variáveis. E eu vou explicar isso para vocês nessa aula, então vem comigo. Nessa aula aqui, nós vamos trabalhar com o Key-Value Pairs, ou seja, vamos trabalhar com dicionários, com chave e valor. Então, para cada chave, eu vou ter um valor específico. Aí é que está a grande vantagem da gente utilizar os dicionários para determinados casos, porque cada chave pode ser um número específico. Então, quando eu chamar esse número, vai ser retornado para mim o valor que está indexado dentro daquela chave específica. Para ficar melhor exemplificado, vou apagar isso aqui e a gente vai então começar a construir aqui um pequeno sistema de busca para ficar mais claro. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aproveitar também essa aula para poder explicar isso para vocês. Eu vou criar duas variáveis, o E, que vai receber a string, o texto estudante, e o P de professor. Só que é interessante porque dentro do dicionário eu posso aproveitar para chamar variáveis que estão externas ao dicionário. E isso é um recurso interessante que a gente pode utilizar nesse nosso pequeno sistema aqui de busca. Agora, de fato, eu vou criar o meu dicionário, vai conter 10 pares-chaves, e aqui o meu dicionário eu vou criar ele da seguinte forma. Eu vou colocar essas chaves aqui, dentro dela, à esquerda, eu vou colocar os números, 2 pontos e o valor que vai ser indexado dentro dessa chave. No primeiro caso aqui, no número 1, eu coloquei esse F me permite buscar variáveis externas. Então aqui também utilizando as chaves, eu vou inserir, na verdade, para esse nome aqui, Manuela Azevedo, essa string aqui, de estudante. Então aqui vai ser estudante, estudante, Fabiana, professor, professor. Então é apenas um exemplo que eu posso inserir variáveis, né? Na verdade, valores indexados dentro de uma variável dentro do meu dicionário. Então a gente tem essas duas variáveis aqui que estão externas, mas aqui eu posso colocar dentro de cada par-chave aqui um valor que pode ser qualquer um. Nesse caso aqui é o que está indexado ali nas variáveis E e P. Agora, para que a gente possa digitar várias vezes, eu vou criar uma estrutura de repetição. Então eu vou poder digitar o 1, depois eu vou poder digitar o 3, o 4, o 5, o 7 ou qualquer outro número. Então eu vou começar aqui a minha estrutura de repetição fazendo uma captura de dados por parte do usuário. Então eu vou colocar aqui o while true, a minha variável que vai capturar, né, vai ser indexado com o que o usuário digitar, vai se chamar apenas m, vou utilizar m igual input, vou colocar aqui, digite o número, que nesse primeiro momento aqui pode ser de 1 a 10, então eu vou fazer o seguinte, já que eu tenho 10 elementos dentro do meu dicionário, eu vou colocar aqui uma estrutura, uma regra, na verdade, que vai ser a seguinte. Caso o usuário ele digite algum número maior do que 10, o programa ele vai ser finalizado. Percebam o seguinte, como eu não coloquei aqui o tipo de dado que está sendo capturado, ele vai capturar, vou rodar aqui só essa linha, ó, vou colocar 15. Ele vai capturar como uma string. E para eu colocar menor, maior, igual, diferente, eu preciso, no caso para números, né? Eu preciso converter esse m aqui para um número inteiro. Então eu vou fazer o seguinte, m é igual a inteiro de m, ou seja, eu vou simplesmente pegar esse 15 aqui e vou transformar no integer, né, que é o inteiro. Vou rodar aqui, ó. Rodei. E aqui vocês podem ver que mudou para inteiro.
Então, eu vou fazer o seguinte, ó, se o m for maior do que 10, ou seja, fora aqui do range, fora desse intervalo, eu vou dar um break. Como não tem nada por cima dessa estrutura de repetição, eu vou finalizar a aplicação. O primeiro tratamento, então, ele já foi dado, que é o usuário digitar algum número que esteja fora do range. Então, a gente vai fazer o seguinte. Agora, caso o usuário ele digite um número que está dentro do intervalo, a gente vai fazer o tratamento desse dado, que é esse número que o usuário digitou. Então, nós vamos pegar esse número que o usuário digitou e vamos fazer o seguinte, nós vamos indexar ele com uma informação. Qual é essa informação? É o dício, que é o nome do meu dicionário, na posição M, ou seja, na posição do número que ele escolheu. Então, se aqui o que for capturado for o número 5, essa minha variável vai ser indexada novamente com o seguinte valor: Viviane Silva Dias, e uma variável que está externa ao dicionário, que é quem? É o E, que tem indexado o texto estudante. No caso aqui, se for 10, é a mesma coisa. Fabrício Espíndola, P, professor, vírgula, professor. E depois disso nós vamos dar uma quebra de linha e nós vamos exibir essa mensagem na tela, que é a mensagem que está indexada dentro de um par-chave, dentro de um dicionário. Beleza? Então vamos rodar para saber se o programa está funcionando. Vamos digitar o número aqui, vou começar com o número 1. Manuela Azevedo, vírgula, estudante. Quem é o número 1? O número 1 é o primeiro par-chave dentro do dicionário, que tem aqui a Manuela Azevedo, e também tem aqui uma outra variável que está externa ao dicionário, mas que já existe porque eu rodei aqui antes de rodar o dicionário. É importante que tudo que a gente coloque dentro do dicionário esteja externo a ele, caso a gente precise colocar, até para ficar uma maneira mais organizada, né? Colocar outras variáveis. Vamos seguindo, vou colocar aqui o número 5. Quem é o número 5? Viviane Silva Dias, e ela é uma estudante. Vamos ver quem é a professora Luciana Gonçalves, 6. Então, vou digitar o número 6, Luciana Gonçalves, vírgula, professor. Agora eu vou digitar o número que está fora do intervalo, por exemplo, 99, e o programa, logicamente, será encerrado. Foi encerrado o programa. Então, galera, essa foi a aula de hoje. É uma das formas da gente poder utilizar números para acessar algum valor específico dentro de uma variável. Ou seja, a gente pode utilizar o dicionário, que cabe bem para essa função. E espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê numa próxima. Valeu, tchau, tchau!